Ó, na questão número 1, pergunta: dos números apresentados a seguir, qual deles é irracional? Então, o número racional é quando eu posso colocar na forma de fração. O número irracional eu não consigo escrever na forma de fração. Então, dentre os números irracionais está o número π, que eu não posso escrever em forma de fração, e todas as raízes que não são exatas. Então, na alternativa A, 0,3333 é um número decimal infinito e periódico, quer dizer que ele é uma dízima periódica. O período aqui é 3, 3, 3, 3, está repetindo sempre o 3. Então, se é uma dízima periódica, toda dízima periódica eu posso escrever na forma de fração. Na alternativa B, 2,1, 2, 3, 4 e assim por diante, é um decimal infinito. O decimal infinito quer dizer, ele não tem um período, não tem números que se repetem, não formam um período, não é uma dízima periódica, então eu não posso escrever na forma de fração. 3,5 é a mesma coisa que 35 décimos, então é um decimal finito, quer dizer que eu posso escrever na forma de fração. E um sétimo já é um número fracionário. Então, lembrando que o irracional não pode escrever na forma de fração, então qual é a alternativa? Ó, na questão número 2, aqui tem uma tabela com 4 colunas. Então, vocês vão dizer qual coluna que só tem números racionais. Então, os números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Lembrando que os números naturais são racionais, os números inteiros são racionais e todas as frações são racionais. Por exemplo, na coluna 1, 149. 149 é um número natural, então ele é racional. 0 é um número natural, é racional. Menos π, o π é um número que não pode ser escrito na forma de fração, então ele é irracional. Na coluna 2, 65,3131. Então, aqui está repetindo 31, o período é 31. Então, quer dizer que esse número aqui é uma dízima periódica. Se ele é uma dízima periódica, ele pode ser escrito na forma de fração, tá? Menos 1,21, também é uma dízima periódica. Se ele é uma dízima periódica, pode ser escrito na forma de fração. 5,003 é um decimal finito. Se ele é um decimal finito, eu posso escrever na forma de fração. Então, dessa coluna aqui, todos eu posso escrever na forma de fração. Na coluna 3, π sobre 2. Π sobre 2 é irracional, porque aqui já tem o π. Menos 78,1259898 não dá para escrever na forma de fração, porque não é dízima periódica, não dá para escrever na forma de fração. E esse 16,34985 também não posso escrever na forma de fração. Então, esses números aqui são todos irracionais. Aqui na coluna 4, 1,020304. Aqui também não posso escrever na forma de fração esse número, porque ele é irracional. Menos 92 é um número inteiro, eu posso escrever na forma de fração. 8,080080008, aqui não é dízima periódica, porque não repete o mesmo número sempre. Então, isso aqui também não posso escrever na forma de fração. Qual é a coluna que só tem racionais, que eu posso escrever todos na forma de fração? A questão número 3, observe os pontos A, B, C e D na reta numérica obtido pelas construções apresentadas. O valor de menos raiz de 13 está representada na reta numérica pelo ponto. Então, aqui está perguntando, menos raiz de 13 vai ser o ponto A, o ponto B, o ponto C ou o ponto D. Então, a primeira construção aqui é um triângulo de catetos 1 por 1. Então, isso quer dizer o quê? Que é um triângulo retângulo. Quando o triângulo é retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. O triângulo de 90 graus, os lados têm nomes. Então, aqui são os lados que formam o ângulo de 90 graus. São chamados de catetos. E o lado maior do triângulo é chamado de hipotenusa. Então, no triângulo retângulo, para calcular um dos lados que eu não sei, eu utilizo o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, no caso, a hipotenusa aqui é o lado x, que eu quero saber. E os catetos é 1 por 1. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado vai ficar x ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado, 1 ao quadrado vai ser 1, mais 1 ao quadrado vai ser 1. 1 mais 1 é 2, então x ao quadrado é 2.
A operação inversa da potência é a raiz. Então, para tirar esse 2 aqui, eu passo para a raiz. Então, x igual a raiz de 2. Então, quer dizer que esse lado do triângulo aqui é raiz de 2. Então, aqui vai ser raiz de 2. Aqui é raiz de 2. Para representar na reta numérica o raiz de 2, utiliza o compasso, pega essa medida raiz de 2, ele vai ser o ponto C. Então, o ponto C vai ser raiz de 2. Agora, eu preciso descobrir qual é o valor do ponto C. Então, esse amarelo aqui, essa reta amarela é raiz de 2. Aqui a altura do outro cateto vai ser 1. Então, vai ser 1 por raiz de 2. Aplicando de novo o teorema de Pitágoras nesse triângulo, vai ficar a hipotenusa ao quadrado, que é x ao quadrado, é a soma dos catetos ao quadrado. Então, um cateto é raiz de 2, o outro cateto é 1. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, cancela o radical com o 2, vai ficar só 2, mais 1, que vai dar 3. X ao quadrado é 3. Então, x tira o quadrado e passa para a raiz, x igual a raiz de 3. Então, esse lado aqui vai ser raiz de 3. Então, para localizar na reta numérica, pega essa medida no compasso e projeta aqui. Então, o ponto D vai ser raiz de 3. Agora aqui, do lado de cá, aqui está o zero, para cá vai ser positivo, para cá é negativo. Então, esse triângulo formado aqui vai ser o mesmo triângulo do lado de cá, que vai projetar o valor aqui. Então, aqui é o 1, aqui é a raiz de 2, aqui é a raiz de 3. Então, para cá vai ficar negativo, menos 1, menos raiz de 2, menos raiz de 3. Qual é o ponto que representa menos raiz de 3? Ó, a questão número 4, qual o ponto melhor representa o número π na reta numérica? Então, o número π é aproximadamente 3,14. Então, aqui na reta numérica, aqui está o zero, para o lado de cá é o positivo, para o lado de cá é o negativo. Então, 3,14 vai ter que ser os pontos do lado de cá. Qual que ele vai ser? O B, o C ou o D? Então, aqui vai ser 0, meio, 1 está aqui, 1,5 aqui, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Aonde que vai estar o 3,14? Qual dessas letras aqui é o 3,14? Na questão número 5, observe as figuras abaixo que representam respectivamente uma casa e sua planta baixa com suas medidas. Se os 32 centímetros de comprimento na planta equivalem a 8,25 metros de comprimento na casa e os 18 centímetros de largura equivalem a 4,5 metros de largura na casa, qual é a escala utilizada na planta? Então, aqui na frente, no comprimento da casa, é 8,25 metros e na largura, 4,5 metros. Então, esse comprimento de 8,25 metros equivale na planta a 33 centímetros. 4,5 metros da largura equivale na planta a 18 centímetros. Então, a pergunta qual é a escala? Então, aqui como aqui está em centímetros e aqui está em metros, tem que transformar. Você pega os 18 centímetros, 4,5 metros é a mesma coisa que 450 centímetros. Agora, você simplifica essa fração. Aqui dá para dividir por 18, divide por 18. O resultado é a escala que vai dar aqui. Questão número 6. O esquema ao lado é um mapa de um tesouro escondido em uma ilha. O pirata que encontrou o mapa partirá de um ponto do continente representado pelo desenho do navio. Nesta representação, a distância entre o ponto de partida e de chegada tem 12 centímetros. Sabendo que a escala do mapa é de 1 para 1 milhão, qual a distância que o pirata deve navegar para chegar à posição do tesouro? Então, aqui no desenho, 12 centímetros equivale do ponto de partida ao ponto de chegada. Só que a resposta está em quilômetro. Então, se vocês observarem, do quilômetro até o centímetro são 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Então, o que eu vou fazer? Nessa escala, eu vou cortar 5 zeros. Então, ficou valendo 1 quilômetro
1 centímetro equivale a 10 quilômetros. Então, basta vocês multiplicarem 12 vezes 10, porque aqui são 12 centímetros. Se a cada 1 centímetro é 10 quilômetros, multiplica 12 vezes 10, vocês vão chegar na resposta. Questão número 7. Em uma campanha de vacinação, os 450 frascos de vacina permitiram vacinar 1.575 crianças. A Secretaria de Saúde do município informou que receberão mais 200 frascos. Neste caso, quantas crianças aproximadamente poderiam ser vacinadas com este novo lote? Então, aqui nós vamos separar as grandezas, frascos e crianças. 450 frascos dá para vacinar 1.575 crianças. 200 frascos, quantas crianças podem ser vacinadas? Então, 450 frascos, aqui de frasco de 450 vai diminuir o número de frascos. Então, se eu diminuir o número de frasco, vai diminuir o número de crianças que vão ser vacinadas. Então, o que acontece? Isso aqui vai diminuir desse lado, grandezas diretamente em proporcional. Então, eu vou fazer a multiplicação em x, regra de 3. 450 vezes x dá 450x. 200 vezes 1.575 vai dar 315.000. Agora, você vai dividir 315.000 dividido por 450 e assinala a alternativa correta. Questão número 8. Observe a receita a seguir. Então, aqui tem uma receita com ingredientes para fazer bolinho de chuva. Nesta receita, que serve 4 pessoas, utiliza 3/4 de xícara de leite. Fernanda deseja preparar bolinho de chuva para 16 pessoas. Assim, a quantidade de xícaras de leite deve ser... Então, aqui, se 3/4 serve para 4 pessoas, mais 3/4 vai ser para 8 pessoas, mais 3/4 vai ser para 12 pessoas e mais 3/4 para 16 pessoas, tá? Então, para 16 pessoas, ela vai ter que usar 3/4 de leite, mais 3/4 de leite, mais 3/4 de leite, mais 3/4 de leite. Soma 3/4, mais 3/4, mais 3/4, mais 3/4. Soma o numerador, que é os números de cima, e repete o 4 embaixo. Daí, divide os dois resultados, você vai chegar na quantidade de xícaras de leite. Questão número 9. Um livro foi publicado por uma editora contendo 120 páginas com 20 linhas, escritas em cada página. Para atrair mais leitores, diminuindo o preço, a editora começou a confeccionar o livro com 24 linhas por página. Nesse caso, quantas páginas terá o livro? Então, aqui, vou separar as grandezas, páginas e linhas. 120 páginas, escrita com 20 linhas. Se eu aumentar o número de linhas, o que vai acontecer com as páginas? Vai diminuir o número de páginas. Então, nesse caso, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Desse lado aumenta, desse lado vai diminuir. Então, quando é inversamente proporcional, a gente tem que multiplicar na linha. 120 vezes 20 é a mesma coisa que 24 vezes o valor do x aqui. 24 vezes x é 24x, igual 120 vezes 20 dá 2.400. Então, divide o resultado dessa multiplicação por 24, você vai saber quantas páginas vai ter o livro. Questão número 10. Em uma pista de corrida de kart, um dos veículos, correndo a 12 metros por segundo, levou 80 segundos para dar uma volta na pista. Outro veículo que partiu junto ao primeiro e correu com velocidade de 10 metros por segundo, após também uma volta na pista, quanto tempo chegou depois? Então, nesse caso, separando as grandezas em metro por segundo e segundos, então o primeiro carro, correndo a 12 metros por segundo, gastou 80 segundos. O segundo, a 10 metros por segundo, quantos segundos ele vai gastar? Então, se diminuiu a velocidade aqui, vai aumentar o tempo, tá? Então, quando um lado diminui e o outro aumenta, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, inversamente proporcionais, a multiplicação de 12 vezes 80 vai ter que ser a mesma coisa que 10 vezes x. Então, faz aqui na linha, 10 vezes x dá 10x, 12 vezes 80 dá 960.
Para descobrir o valor do x, basta dividir 960 por 10, você vai saber quantos segundos que ele vai chegar depois. Questão número 11. Sabendo que as retas R, S e T são paralelas, qual é o valor do x? Então, quando eu tenho um feixe de retas paralelas cortadas por transversais, elas determinam os lados proporcionais, tá? Então, essa reta aqui, esse pedaço aqui vale x menos 4 e aqui x mais 1. Desse lado aqui vale 4 e aqui 6. Então, os segmentos são proporcionais. Vou considerar essa reta. Para resolver isso aqui, eu tenho que aplicar o teorema de Tales. Considerando essa reta, então, nesse lado aqui vai estar x menos 4 sobre x mais 1, igual, nessa reta, 4 para 6. 4 para 6. Fazendo regra de 3, multiplicando em x, eu vou fazer 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 4, menos 24. Esse 6 aqui vai multiplicar os dois números. A mesma coisa do outro lado. Igual 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, mais 4. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes. O que é x, vou passar para o primeiro membro. O que não tem x, para o segundo membro. Então, aqui copiou 6x. 4x que está para o lado de cá, eu vou passar para cá trocando o sinal. Mais 4x vai passar menos 4x. Igual... Copia o 4, menos 24, passa para o lado de lá, mais 24. Agora, vocês vão fazer o seguinte, 6x menos 4x vai dar 2x. 4 mais 24 vai dar 28. Divide o resultado que deu aqui pelo resultado que deu aqui e vai chegar no resultado final e assinala a alternativa. Questão número 12. Um produtor rural cria seus gados em uma região quadrangular. A, B, D, E, conforme o esquema abaixo. Outra região quadrangular, B, C, F, E, anexa à primeira, é reservada para o crescimento do capim, para o gado. As cercas indicadas por A, B, B, E e CF são paralelas. Dessa forma, qual o valor do lado BC? Então, eu tenho que o lado... Aqui são segmentos proporcionais. Retas paralelas cortadas por transversais, elas determina os segmentos proporcionais. Então, se esse lado aqui é 40, proporcional a 20. 50 tem que ser proporcional ao lado que está aqui. Se vocês observarem, ó, de 40 para 20 é a metade. Então, esse lado aqui também tem que ser a metade. Então, 40 para 20 é a metade. Então, de 50 para x tem que ser a metade. Qual é o valor do x? Questão número 13. Calcule o valor numérico da expressão a seguir. Então, aqui tem menos 2 terços, mais 1, menos 3 meios, vezes 8 nonos. A primeira coisa que tem que resolver é a multiplicação. Então, copia, menos 2 terços, mais 1, menos 3 vezes 8 dá 24, 2 vezes 9, 18. Quando não tem nada embaixo do número, a gente coloca 1. Agora, tira o MMC, que os denominadores são todos diferentes, tem que deixar o mesmo denominador. Então, 18, 1 e 3, o MMC é 18. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Como tem o menos aqui, menos 12. 18 dividido por 1 dá 18. Vezes 1 é 18. 18 dividido por 18 dá 1 vezes 24, 24. Como tem o menos aqui, menos 24. Agora, você vai fazer esse cálculo aqui. Menos 12 mais 18 menos 24. O resultado divide por 18. Vai chegar na alternativa correta. Questão número 14. O número decimal equivalente à fração 1 inteiro e 2 terços é... Então, 1 inteiro e 2 terços está escrito na forma mista. Então, primeiro eu tenho que transformar essa fração numa fração imprópria. Então, aqui, para transformar, eu multiplica e soma. 3 vezes 1 dá 3, com mais 2, 5. Repete o denominador, então é 5 terços. 1 inteiro e 2 terços é a mesma coisa que 5 terços. Agora, divide 5 por 3 e vê qual é o número decimal aqui que é equivalente. Questão número 15. A soma dos 3/4 de um número e seus 2 nonos é igual a 70. O valor desse número é...
Então, 3/4 de um número, se eu não sei o número, eu vou colocar 3/4 de x e seus 2 nonos, mais 2 nonos de x, igual a 70. Então, aqui, 3/4 mais 2 nonos são frações de denominadores diferentes. Então, eu tenho que tirar o MMC. Qual é o MMC de 4 e 9? É 36. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 3, 27x. Mais 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 2, 8x. 27x mais 8x dá 35x. Copia o 36 igual a 70. 70 não tem número embaixo, coloca 1. Agora faz regra de 3 em x. 35x vezes 1 dá 35x. 36 vezes 70, vai fazer multiplicação, 36 vezes 70, o resultado que der dessa multiplicação divide por 35, chega no resultado final. Questão número 16. Observe o losango a seguir, onde o segmento OD é igual a 3 cm, de O até D é 3 cm, de O até A é 4 cm e de A até D é 5 cm. Então, aqui é 5, 3, 4. Pergunta, qual é a área do polígono? Então, para calcular a área de um losango, você tem que multiplicar a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, diagonal maior é de A até C. A diagonal menor é de B até D. Se aqui é 3, aqui também vai ser 3. Então, 3 mais 3 vai dar 6. Se aqui é 4, aqui também vai ser 4. 4 mais 4 vai ser 8. Então, a diagonal maior vai valer 8. A diagonal menor vai valer 6. É só multiplicar. 8 vezes 6 dividido por 2. Então, lembrando que a área sempre é centímetro quadrado. Então, essas alternativas tá tudo centímetro. Então, considere sendo centímetros quadrados.